Interpretação de texto. Com certeza você já resolveu alguma questão de interpretação de texto e sabemos que é um conteúdo muito comum e natural em qualquer vestibular, concurso, prova e por aí vai. Então, a parte de interpretação de texto ela é fundamental na aprovação em um concurso em vestibular. Nós sabemos disso. Mas o mais interessante da parte de interpretação de texto, toda a prova, independentemente da disciplina, ela é de interpretação de texto. Se estou na área de exatas, matemática, eu preciso saber interpretar um gráfico. Estou na área de humanas, na área de física, em todas as áreas, história, geografia, eu preciso saber interpretar um texto para que eu consiga ali ver o que a questão está pedindo. Em linhas bem gerais é isso, e muito aluno esquece disso, é uma coisa tão óbvia que ele esquece que toda a prova é de interpretação de texto. Mas é óbvio que o mais importante, existem estratégias de resolução de questão que são fundamentais para te ajudar na parte de interpretação de texto. Ou seja, essas estratégias te ajudam não só na parte clara, mais técnica de português, vamos dizer assim, que é o mais comum a gente chamar de interpretação de texto, que inclusive está lá às vezes no edital, em qualquer listagem de conteúdos, né, a gente vê interpretação de texto, mas vai te ajudar em todas as outras disciplinas também. E eu vou te provar isso durante os nossos encontros de maneira muito prática aqui. Qual o passo a passo você deve seguir justamente para que você consiga resolver as questões de interpretação de texto. Isso é fundamental, tá? E outro ponto importante, não subestime a interpretação de texto. Por mais que esteja lá, é só uma questão de interpretação de texto. Você está acertando todas as questões de interpretação de texto? Então, não está. Então, se você não está, então está faltando está cometendo algum erro, algum deslize que está fazendo com que você não efetive as estratégias que são necessárias e são comuns. Gente, vocês vão perceber aqui, é tão natural e comum a resolução da interpretação de texto, uma questão desse estilo, que você passa despercebido de alguns movimentos cognitivos que você não percebe na hora que está resolvendo a questão. E tudo que eu vou dizendo aqui, só que de maneira blocada e dividida para te ajudar e ficar bem pertinente isso, você vai perceber e fazer de maneira mais pontual durante a resolução de uma questão. Eu tenho certeza, a partir de agora vai ficar bem mais claro e preciso para que você consiga acertar uma questão de interpretação de texto. Beleza? Então, preparados? Baixem aqui o nosso material, vai aqui na descrição, tá? O nosso material que nós vamos utilizar, tá? Nesse encontro, para que vocês possam ter acesso e conseguir dar todo o encaminhamento em relação à resolução de interpretação de texto. Beleza? Vamos junto? Vamos embora. Perigrafia, estrutura textual e contexto comunicativo. 3 palavrinhas-chave que fazem toda a diferença no domínio da interpretação de texto. Se ligaram nelas? Tá? Com seu material aí já em mãos, estou aqui com o meu, vamos começar. Gente, com o material em mãos, vocês têm aí, a gente começa a perceber algumas coisas aqui. Vamos pegar de cara já a primeira questão, dentro disso que eu venho discutindo com vocês. Perigrafia, tá? Primeiro grande passo quando você vai resolver uma questão de interpretação de texto tem a ver justamente com a perigrafia. Paulo, o que é perigrafia? Se liga, perigrafia lembra perímetro, grafia escrita, beleza? Grafia escrita. Então, aquilo que está escrito na periferia, na borda, no perímetro do texto. Então, quando eu pego aqui a primeira questão, a questão 1, o que é a perigrafia do texto? Justamente olhar o quê? A fonte do texto. Beleza? Eu olho a fonte do texto. Isso é extremamente importante, tá? Eu olho para o texto, a parte superior do texto. Será que esse texto aqui tem um título? Isso também compõe a perigrafia do texto. Isso é fundamental, tá? E aí, sucessivamente, você vai passando aqui pelo material. Segunda questão do mesmo jeito. Olhem as fontes disponíveis. Olhe se o texto tem um título ou não. Esse texto aqui, da segunda questão, não apresentou um título, tá? Vamos para a terceira questão. Faça sempre esse procedimento. Olhe a fonte. Olhe a informação que tem na fonte. Olhe se esse texto tem um título ou não. Esse texto também da terceira questão não apresentou um título, tá? Paulo, por que é importante isso, observar a perigrafia do texto? Gente, já reforçando, perigrafia a borda do texto. Então, quando eu olho para a fonte de um texto, essa informação ela me traz 3 características básicas de qualquer fonte, né? Vamos pegar aqui a questão 3 que a gente tinha destacado. Nós temos sempre o autor, que está presente, nós temos o nome da obra e nós temos o quê? Uma data. Essas 3 informações, elas constam numa fonte, elas são muito importantes, porque elas já te dão uma contextualização referente ao contexto comunicativo. Aquilo que eu falei no início, né? Perigrafia, contexto, e tem a ver com a estrutura textual também, mas já fazendo um link entre perigrafia e contexto comunicativo. Quando eu olho para esses textos e observo a fonte, a perigrafia, observo o autor, vai que eu conheço esse autor.
Isso é uma informação extremamente importante, tá? Eu já tenho características de produção, de estilo, de temáticas que são comuns àquele autor. Vai que eu já conheço esse autor. Isso é muito importante. A data, ela é muito importante. Vai que é um texto bem mais antigo, vai que é um texto extremamente recente. Essas informações vão te dando subsídios para você montar o contexto comunicativo. Né? Aquilo que eu sempre digo em sala. Às vezes você erra uma questão de interpretação, não é porque você é burro, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com inteligência, tem a ver justamente com o domínio da situação, o contexto social, cultural, econômico, político. Então, tenham esse hábito. Então, o primeiro grande passo é estar justamente atento à perigrafia. E como eu disse, né, o que é que a gente encontra na perigrafia? Uma das informações é justamente a fonte. E eu tenho 3 informações básicas nessa fonte, justamente o autor, tá? O nome da publicação, né? Isso, onde o texto foi publicado e a data de publicação. São informações básicas e comuns em qualquer fonte, então estejam sempre atentos a isso. Vejam que olhar a fonte, o que compõe a perigrafia, ela já vai estar associada a justamente o contexto comunicativo. Né? O que é esse contexto comunicativo? Tem justamente a ver com o contexto de produção social, político, econômico. Então, quando você olha para o nome do autor, vai que você já conhece esse autor, você já tem algumas informações de estilo de escrita, de temáticas desse autor. Quando você olha para a fonte e você encontra a data, você já tem uma noção de quando aquele texto foi produzido, o contexto social, político e econômico da época. Se for um texto extremamente antigo, se for um texto não tão antigo, se for um texto atual, extremamente recente. Então, essas informações vão te ajudando a compor aquele arcabouço que você leva para responder a questão. Óbvio que tudo que você conhece de informações relacionadas à fonte, não necessariamente você vai utilizar na resolução de questão, mas isso é extremamente importante. Só para você ver como isso acontece nas questões de humanas, por exemplo, história e geografia. Você aplica muito isso, né? Ou não necessariamente, às vezes você está lendo um texto mais recente de um articulista, ou seja, de quem faz um artigo de opinião, então isso já te ajuda a interpretar melhor o texto. Então percebam, gente, o primeiro grande passo na questão de interpretação de texto é justamente olhar essas bordas do texto. Quando eu também estou associando essas bordas do texto, aqui na questão 3 nós vimos, por exemplo, que o texto não tinha um título. Né? Será que o texto não tinha título? Por quê? Já é um questionamento. Quando eu vou para a questão 2 também, ele não tinha um título. Quando eu vou para a questão 3 também não tinha um título. É sempre assim? Não, necessariamente. Então, fiquem muito atentos a isso, no seguinte de que pode ser que realmente aquele texto não tenha um título, mas às vezes a banca, até para a banca elaboradora da questão, independentemente se é vestibular, concurso, o que é que ela faz? Às vezes ela tira o título para dificultar um pouco mais a tua interpretação. Se tiver o título, obviamente já, que é o abre-alas, é a porta de entrada do texto, isso já vai te ajudar demais a casar essa relação do título com o tema e com a fonte e você criando a interpretação do texto. Então, às vezes quando não aparece o título é justamente para dificultar um pouco mais as tuas primeiras impressões sobre o texto. Então, realmente você vai precisar de uma leitura mais detida do texto como um todo. Você vai precisar realmente se aprofundar no texto como um todo. E pegando esse gancho do título, gente, a observação da presença ou não do título ela é fundamental para a gente entender justamente a estrutura do texto, a estrutura composicional do texto. E quando eu falo da estrutura composicional do texto, anota aí, por favor, 2 nomezinhos bem interessantes, tá? O tipo textual, isso é fundamental, tá? E o gênero textual. Beleza? Como assim, Paulo? Quando eu observo, gente, a composição de um texto, quando eu falo composição, eu estou olhando para a estrutura, o formato do texto. Percebam que esse texto da questão 1, ele tem aquele padrão estrutural bem típico, ou seja, tal que ele é construído em parágrafos. Eu tenho 3 parágrafos, como vocês estão vendo. Os parágrafos estão internamente divididos por períodos, né, formados pelos períodos, apresentam conectivos entre esses períodos e por aí vai. Esse é o padrãozinho comum. Mas quando eu olho para essa estrutura de um texto, que ele tem algo diferente disso, isso já vai me indicando características específicas daquele texto. Então, o fato de não ter tido um título, isso já me dá brechas para pensar possíveis o quê? Gêneros textuais. Que gênero textual é esse? Será que é uma carta, uma receita, uma crônica, um conto, que são gêneros muito comuns em provas? E associado a isso, a gente também já pensa no tipo textual. Revisãozinha rápida aqui. Tipo textual são aqueles 5 grandes grupos. 5 grandes grupos de análise. Narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Então, pegando e misturando tudo aqui. Quando eu olho para uma fonte, percebo o nome do autor. Eita, esse autor ele é mais conhecido por textos argumentativos.
Peraí, quando eu olho para um texto e já percebo um determinado título, então esse título já tem um caráter mais expositivo, argumentativo, instrutivo, que são os textos injuntivos. Quando eu olho agora para a estrutura composicional desse texto como um todo, ele tem uma estrutura padrão, então ele está mais associado a que gênero? Será uma receita? Será justamente uma crônica ou um conto? Ou seja, vejam que eu nem comecei ainda a responder literalmente a questão, olhando para as suas respectivas alternativas e principalmente para o seu enunciado. Antes disso, o que é que eu estou fazendo? Primeiro grande passo, observar a perigrafia, ter uma noção geral de onde eu estou pisando, observar se tem título ou não, observar as bordas do texto, a fonte, como eu já falei, observar uma estrutura geral do texto, né? E já ir pegando algumas pistas para direcionar para o seu gênero e ao seu tipo textual. Então, você que está me ouvindo aí, quando se fala de interpretação de texto, vejam o quanto eu preciso estar atento a 3 grandes coisas. A questão da perigrafia, que são as bordas do texto, o contexto comunicativo, fruto de informações que eu consigo, inclusive, a partir da fonte, e que isso vai ter respaldo, vai ter reflexo, justamente na questão da estruturação textual, o que tem a ver, o que tem relação claramente, como eu já disse, com o gênero e com o tipo textual. Beleza? Então, esse foi o nosso grande passo aí em relação à questão da interpretação de texto. Não é só sair literalmente lendo a questão, foi algo que eu nem fiz aqui nesse momento com vocês. Foi justamente para mostrar a vocês que antes da leitura, literalmente, da questão em si, com seu enunciado e respectivas alternativas, a gente precisa estar atento a essas 3 grandes coisas. Quais são? Para fechar, perigrafia, borda do texto, o contexto comunicativo e o terceiro, a estrutura, a composição do texto. Beleza? Tamo junto. Esse foi nosso encontro relacionado à questão do domínio da parte de interpretação de texto. Algo extremamente comum na tua prova de concurso vestibular. Tamo junto? Valeu! Paulo Ricardo, português que aprova.